Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Paulo Messias, para você que não me conhece, e hoje eu vou ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus para você. Infelizmente, o pastor Luiz Igonato está agora, nesse momento, junto com o governador, representando o pastor Luiz na cerimônia de cremação do seu filho, e aconteceu que ele nos deu essa oportunidade para ministrar. Mas nós temos que aproveitar a tempo e modo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Hoje à tarde eu estava dormindo quando ele me ligou e falou: você vai pregar? Parece que eu estava sonhando. Eu falei: eu vou pregar? Eu vou pregar, pastor? Ele falou: você vai pregar. Eu falei: é sonho, não deve ser sonho. Eu falei: então eu vou pregar. E eu vim porque eu fui chamado por Deus para isso. O Senhor me chamou para pregar a tua palavra. Por isso é com muita alegria que eu estou aqui hoje, enviado por Deus para trazer uma palavra ao seu coração. E eu creio que você será edificado pela palavra de Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça e abrisse o seu coração. Nessa hora, Pai, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu para esse momento. E eu quero nessa noite pedir ao Espírito Santo que use a minha boca para ministrar o coração dos seus filhos, para ministrar o coração da igreja. Que essa palavra seja uma palavra de vida, uma palavra de edificação, uma palavra que abra os seus olhos espirituais, para que eles vejam a verdade do Evangelho. Eu fui chamado pelo Senhor, e eu estou aqui, Pai. Usa a minha boca, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para ser ministrado pelo Espírito Santo, e eu creio que nada vai roubar a tua palavra ao meu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É uma palavra muito boa para você ter uma revelação de algo poderoso da palavra de Deus. 5 verdades sobre o Calvário. Quando eu me converti, havia um hino pentecostal que ele dizia para os pregadores: ei, pregador, prega as rosas, mas prega também os espinhos, porque quando vier o dia de luta, eles não vão fugir, eles não vão correr. Mas a verdade que eu vim pregar para você aqui hoje é a verdade do Calvário. Paulo escrevendo uma carta para os Colossenses, Colossenses capítulo 2, do verso 8 ao 15. Olha o que Paulo diz nessa carta: cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Essa é a palavra de Deus que nós vamos trazer para você hoje. Paulo estava pregando para as pessoas o verdadeiro evangelho,
Porque o verdadeiro evangelho é poder de Deus para salvar o perdido. A palavra de Deus verdadeiramente transforma. E o que estava acontecendo com aquele pessoal lá? O povo estava misturando o evangelho, estava pregando vãs filosofias, o que não é muito diferente do que acontece hoje no nosso meio. Muitas pessoas usam o púlpito não para pregar a palavra, mas para pregar coisas naturais, palestras motivacionais. Não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Mas hoje o Senhor vai abrir os seus olhos para que você tenha entendimento e revelação da palavra de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Essa é a verdade. Eu e você fomos criados por um propósito, sim ou não? Diga assim: eu fui criado por Deus para ser cheio, para expressá-lo, para representá-lo em sua autoridade. Agora, se eu e você fomos criados para expressar a Cristo, para exercer a autoridade, assim nós temos que fazer. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Nós não fomos chamados simplesmente para passar por essa vida. E Paulo fala algo esclarecedor. Eu e você precisamos ter a revelação da palavra de Deus, nos encher de Deus. Se eu e você fomos criados para ser cheios de Deus, constantemente temos que nos encher da palavra. Temos que ser cheios do Espírito. Que quanto mais cheio do Espírito, quando vem as lutas, as adversidades, você permanece no Senhor. Ou você é cheio de Deus, ou você é cheio do diabo. Ou você é cheio do mundo, das coisas do mundo. Essa é a ação que o inimigo está querendo fazer comigo, com você, distorcendo a palavra de Deus, tentando nos distrair, trazendo distração para a minha vida e para a sua, para nos tirar do propósito. Mas nós temos a clareza da palavra do Senhor. Você se imagina, se o benefício é grande de você ser cheio de Deus, o inverso também é proporcional. Se você se encher do diabo e do mundo, serão grandes as ruínas. Você sabe, o diabo está tentando de todas as maneiras distorcer a palavra, dizendo, depois dessa pandemia, que não precisa se reunir, você não precisa ir para a igreja, você não precisa fazer mais nada. Você sabe, tem uma leva de coaches aí, que agora eles falam, nós somos independentes, nós nos submetemos a homem, nós não precisamos dessas coisas. Isso é engano do diabo. O diabo está distorcendo a palavra. Eles estão simplesmente pregando outra coisa que não é o evangelho. Eu fico com vergonha dos crentes. Quando nós somos firmados na palavra, o Senhor diz para nós, filhos, seja como crentes de Bereia. Segue a palavra, vê se está pregando é verdade. Muitas vezes nós ouvimos condenação, nós ouvimos acusação e achamos que é a melhor coisa para a nossa vida. Mas o Senhor quer abrir o nosso entendimento hoje com essa palavra. Quantos creem nisso? Diga amém. Você sabe, o mundo é contra Cristo, é contra a sua obra. O diabo vai sempre trabalhar para enfraquecer a verdade de Deus na sua vida, para tentar distrair você com filosofias e ensinos que tentam de alguma maneira agitar a sua carne. Quando você aceita esses ensinos, ele confunde a sua vida. Você os toma como prumo para a sua caminhada. Isso vai destruir a sua vida espiritual. Você sabe qual é o verdadeiro evangelho, filho? Vem para Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Muitas pessoas estão pregando o evangelho errado para você. Vem para Jesus que Ele vai te dar uma casa. Vem para Jesus que Ele vai te dar um carro. Vem para Jesus que Ele vai te prosperar. Mas não pregam a cruz de Cristo. Essa não é verdade. É por isso que tem muita gente que está lá fora, não quer saber de Deus. Estão frustrados. Porque olha, eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. Eu entreguei minha vida para Jesus. Olha como é que está, o negócio bagunçou, virou de pé na cabeça. Se você vai para a palavra, o Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito, qual foi o primeiro lugar que o Senhor levou aquele povo? Para o deserto. Para saber o quê? O que estava dentro do coração dele.
uma das coisas que mais acontece na minha vida e na sua. Talvez você já aceitou Jesus, talvez você se converteu, talvez você está vivendo o deserto agora. Deus quer saber, você entregou a sua vida para Ele por causa das coisas que Ele pode acrescentar ou porque Ele é Deus? Porque Ele é o Senhor da sua vida. Então, Paulo escreveu essa carta combatendo os enganos, combatendo o erro. Esse povo aqui, os colossenses, eles eram assediados por mentiras semelhantes. O gnosticismo estava infiltrado na igreja, o qual era muito útil naquela época. Por isso algumas pessoas eram assediadas por esse ensino. O gnosticismo produzia mistura, fazendo que a verdade do evangelho fosse enfraquecida. Eles não aceitavam o fato de Jesus ser Deus, mas eles não confrontavam diretamente. Você sabe, eles não enfrentavam, eles tentavam de alguma forma enganar os irmãos. Você sabe o que é mais triste? Hoje nós sofremos com os mesmos problemas, abandonando a plenitude de Cristo. Eles substituíram a famosa pregação por autoajuda. Eles abandonaram a palavra do Senhor. Você sabe, muitas vezes o que é mais triste é que em muitos púlpitos isso tem sido a mensagem. É triste saber que num domingo como esse de ceia, ao invés das pessoas ouvirem a respeito do evangelho, ao invés de ouvir a palavra de Deus que foi no Calvário, muitos lugares estão ensinando: vem para Cristo, eu vou ensinar 10 passos para você prosperar, eu vou ensinar uns passos para você ser liberto. Um dia do culto de ceia, que você precisa ter revelação do que é o corpo e o sangue de Jesus. Em muitos lugares não estão pregando a palavra, mas você é um bem-aventurado estar aqui, porque aqui você é alimentado, você é fortalecido no Senhor, amém? E o mais importante, a mensagem do evangelho não é para mostrar que você pode vencer na vida, mas para mostrar que Cristo já venceu por você. Se você crer, você será conduzido plenamente à vitória. A mensagem de Cristo precisa ser suficiente na sua vida. O evangelho é a verdade que o conduzirá a uma vida abundante. Tudo que for acrescentado além disso deve ser rejeitado. Você sabe, nós não somos contra você fazer curso, quando você querer prosperar, quando você querer ter conhecimento, mas nada disso substitui a palavra de Deus. Nada disso acrescenta na palavra de Deus. Você precisa ter entendimento. A palavra de Deus é a palavra. Não precisa acrescentar mais nada, porque ela é vida. Ela é vida, para mim e para você. Quando você tem esse entendimento, você rompe. Paulo diz claramente para mim e para você, que a mensagem de Cristo precisa ser suficiente na sua vida. O evangelho é a verdade. A autoajuda tem tomado os púlpitos e as pessoas têm afastado da verdade do evangelho. Não aceite, irmão, distração. O evangelho não é uma mensagem de autoaprimoramento, mas é a mensagem de Deus para o homem, produzir descanso, paz e vida abundante. Diga: eu tenho paz com Deus na minha vida, porque eu tenho a revelação da palavra de Deus, que o Senhor não está zangado comigo. Preste atenção, esse ensino tem se aperfeiçoado ao longo dos anos, de maneira que em muitos lugares os pastores já abandonaram o evangelho. No púlpito ele fica sempre pregando autoajuda, e quando fala de dinheiro, o crente fica fascinado. Não sou contra a teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Eu acho que miséria e pobreza não expressa a Cristo, porque Cristo é o dono do ouro e da prata. Miséria não expressa a Cristo. Tristeza, fome, necessidade não expressa a Cristo. Mas Ele não é o tema central da palavra. Por isso que é muito importante, quando você tem revelação, ao invés de ficar procurando a bênção, é melhor você ter o abençoador. Paulo é categórico no verso 8 e nos diz: adverte a ter cuidado. Olha lá, cuidado, que ninguém venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Você sabe, o mundanismo está entrando para dentro da igreja. Os crentes estão fascinados. Basta um camarada aparecer com meia dúzia de carro da última geração. Olha lá, eu quero aquilo. Você fica fascinado, você fica obcecado por aquilo. Mas você sabe, tem gente que com muito menos disso tem paz no coração, tem vida, tem alegria, porque o coração dele não está nas coisas, está no Senhor. Você precisa ter claramente. Paulo diz isso o seguinte: o apóstolo então começa a descrever aquilo que é segundo Cristo, e ele fala 5 verdades a respeito do Calvário, que eu e você jamais deveríamos esquecer. Lá em Colossenses 2:9 ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa afirmação de Paulo é extraordinária. Não precisamos de mais nada. Diga: eu não preciso de mais nada, nenhuma obra a mais, pois o Senhor habita em mim, e eu tenho a plenitude da divindade. Essa é a verdade da palavra, filho. Por isso você precisa ter clareza. A primeira característica: a transformação não é pelo esforço. Tem muitas pessoas que vivem o tempo todo tentando se mudar, tentando se transformar na força do braço. Mas você sabe, você foi salvo, o seu espírito foi regenerado, a sua alma está sendo transformada e o seu corpo será glorificado. Ou seja, preste atenção, na força do braço, você tentou largar de pecar e não conseguiu. Você tentou largar de beber e não conseguiu. Você tentou ser uma pessoa melhor e não conseguiu, porque foi na força do braço. Por algum tempo, alguns dias, você até conseguiu. Eu vou ser um marido melhor, vou tratar a minha esposa com carinho, com respeito. Mas bastou a primeira briga conjugal para o negócio desandar. Aí você fala: eu não consigo, eu não sei como eu posso vencer isso. Ou seja, a transformação, ela não é pelo esforço próprio. Se existe algo que cansa na nossa vida, é tentar mudar. Quantos aqui já tentaram algum dia mudar a sua vida? Seja sincero, levanta a sua mão, fique com vergonha, não. Eu também faço parte desse time. Quantas vezes que eu não falei que ia mudar e nunca consegui? Até o dia que eu tive a revelação da palavra do Senhor. Você sabe, todo mundo diz: eu vou ser um marido melhor. Mas infelizmente essa solução só dura até a primeira oportunidade do conflito conjugal. Mas você é uma pessoa insistente, então você decide tentar de novo. Mas percebe que o orgulho não deixa reconhecer que há falha diante do seu cônjuge e acaba desistindo. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: eu mesmo já tentei muitas vezes me mudar na minha força, mas eu não consigo. Hoje eu ouvi que para ser mudado eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Amém? Olha para o seu cônjuge, fala: você viu o que eu falei? O que você falou, pastor? É que quando o casal está na boa, ele sempre fala: olha, eu vou mudar. Eu prometo para você, na hora da reconciliação, eu vou mudar. Você não consegue mudar nem você mesmo, quer mudar os outros, filho. Nós não conseguimos mudar ninguém. Essa é uma das verdades do Calvário. Olha só, se existe algo que cansa, é tentar mudar. A obra de Deus não é uma questão de tentar mudar, mas de ver Cristo, contemplar e permitir que Ele produza essa transformação. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2:11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
A circuncisão era uma maneira como o estrangeiro se tornava judeu, ou seja, ele era circuncidado na carne, ou seja, tinha mãos humanas que cortava, fazia uma marca no homem para que ele se tornasse um judeu. Mas agora nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Isso não serve para nós mais. Isso era a justiça da velha aliança. Bastava circuncidar e pronto. Agora ele era um judeu. Era uma ação completamente humana. Mas Paulo diz que não será por meios humanos. Não é por intermédio da vida. Somente pelo poder de Deus pode transformar a nossa vida. Na sua revista tem um exemplo de Moisés. Moisés foi um cara muito treinado. Junto lá, ele foi criado com os egípcios. E o Senhor chamou ele para libertar. Moisés era um cara que falava bonito, ele era forte, bravo. Quando o Senhor chamou ele para libertar o povo, o que Moisés fez? Primeira coisa, ele matou um egípcio na força do braço. Ele matou um egípcio. E o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir. Ele fugiu para o deserto. Esse tempo durou 40 anos. Moisés era um sujeito brabo. Interessante que a Bíblia diz que durante 40 anos ele foi cuidar de ovelhas. Deus estava tratando na vida dele, levou ele para o deserto. Para quê, pastor? Para mudar a vida dele. Talvez você seja como eu. Quando eu me converti, eu tive que ser levado ao deserto para ser mudado, para ser transformado. Porque na força do braço você não consegue nada. Eu não sei quantas vezes na oração pela manhã no prédio da igreja eu gritava: Senhor, me transforma, muda a minha vida, muda a minha história. 5 minutos depois eu já estava lá tentando resolver na força do braço. Mas a ação é a ação do Espírito Santo em mim e em você. Quando nós temos esse entendimento, o Senhor completa a obra. Você sabe, Moisés tentou na força do seu braço, porque ele achava que era algo bom, até o dia que ele descobriu que na sua carne não habita bem nenhum. Pega na sua carne, fala assim: essa carne não habita bem nenhum. Moisés, ele decidiu pela força salvar o povo, cometeu um mal terrível, ele matou o egípcio. Deus trabalhou na sua vida através do deserto. O testemunho de Moisés, depois que ele se tornou de assassino, ele foi se tornar o homem mais manso da terra. Essa transformação apenas o Espírito Santo pode produzir. Atos 7:22, olha o que diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e em obras. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo faz uma afirmação poderosa para mim e para você. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe, irmão, essa palavra veio tanto a calhar que nessa semana eu terminei de dar aula de transformação da alma no seminário. Deixa eu te falar algo muito sério. Existe uma máscara que precisa ser caída. Muitas vezes eu e você achamos que somos bons demais, mas Deus está trabalhando na nossa vida e Ele vai terminar essa obra. Ele começou, Ele vai terminar. Queira ou não, Ele vai terminar. Então muitas vezes na transformação da nossa alma, que vai durar a vida inteira, vai durar a sua vida inteira, o seu espírito está pronto, mas a sua alma vai durar a vida inteira, até o dia que você se for. Então a transformação da alma passa por isso. Como? Na força do seu braço, você vai tentar um monte de coisa, mas a partir do momento que você mortificar o seu ego, crucificar a sua carne e falar: eu não dou conta, aí Deus pega e age, aí Deus pega e faz. Porque enquanto você estiver fazendo, eu sou bom, eu melhoro, eu faço todas as coisas, enquanto esse eu estiver na frente, você não consegue romper na sua vida. Moisés, na força do braço, matou um. Depois ele foi para o Egito, para o deserto. Quando o Senhor chama de novo ele fala:
Senhor, eu não sei nem falar. Ele falou, agora você está pronto. Enquanto você achava que você podia, as coisas não aconteciam. Mas agora, você confia na minha força. A nossa transformação já não foi entregue lá na cruz do Calvário. Cada vez que eu e você contemplamos a Cristo, mais de Cristo eu e você recebemos. Mais da natureza de Cristo é metabolizada em nós. Nas áreas que nós temos luz, é onde nós precisamos de transformação. Você deve chegar diante de Deus e dizer, Pai, eu preciso do Senhor nessa área, porque a minha própria força eu não consigo. Pela minha competência eu não dou conta, eu preciso do Senhor. Você tem que ser humilde diante do Senhor. O que você já tentou mudar na sua vida? O seu casamento, a criação dos seus filhos, o trato, a sua vida financeira? Quando você se render diante do Senhor e fala, Deus, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, não tem como fazer, não tem como acontecer. Enquanto você não se tornar completamente dependente dele, as coisas não rompem. As coisas não acontecem. Quantos aqui precisam do Senhor? Você é uma nova criatura em Cristo. No verso 12, Paulo diz algo poderoso. Colossenses 2:12. Olha o que ele diz. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sabe, você é nova criatura. Essa é a grande verdade do Calvário. Aqui está uma chave. Para de olhar para você. Começa a olhar para a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho diz que você é nova criatura. O diabo o tempo todo te atacar dizendo para você, você é nova criatura? Tem certeza? Uai, nova criatura não faz isso. Nova criatura não age dessa maneira. Ele fica o tempo todo gerando o quê? Dúvida, acusação, questionamento na sua vida. Uai, você é nova criatura, mas você continua com os velhos hábitos. Você é nova criatura, mas olha os seus pensamentos. Você é nova criatura, como que pode acontecer? É o inimigo tentando parar você, filho. Mas você precisa declarar a palavra de Deus. Você pode achar que é uma grande hipocrisia quando você olha para a sua condição atual. Você rapidamente depara com a prática que questiona a verdade. Mas é nesse momento que você precisa declarar aquilo que você é em Cristo Jesus. Diga, em Cristo Jesus. Diga mais alto com convicção, em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Cristo habita em mim e eu posso reinar em cada circunstância. Aleluia! O poder de Deus entrou em você. Esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o que te leva a caminhar e a perseverar dia a dia no Senhor em novidade de vida. Por isso, remova o eu da equação. Olhe para Jesus, encha-se de plenitude, encha da verdade que o Senhor diz a seu respeito. A obra do Calvário é uma obra de inclusão, substituição. Lá na cruz ele levou o meu pecado, a minha maldição, as minhas dores, as minhas pobrezas. E lá na cruz ele me deu o que era dele. Lá na cruz eu e você fomos incluídos em Cristo. Quando você entende que aquela cruz era para mim e era para você, e agora o Senhor tomou ela no nosso lugar, é substituição. Saiu eu e você condenados e entrou o Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Lá na cruz ele já consumou tudo. Você é nova criatura não por causa de você, mas por causa do Senhor. Aleluia. Preste atenção. Não aceite sugestão maligna dizendo que não houve novo nascimento, que foi apenas uma experiência emocional. A obra que o Espírito Santo operou em você é eterna. E em Cristo Jesus você já é nova criatura. Olha o que Paulo diz.
2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aleluia. Quantos aqui que são nova criatura? Essa é a verdade do Calvário. Você também já foi perdoado. Você já foi perdoado. As pessoas nos criticam, falam que a gente prega heresia quando a gente diz: o Senhor morreu pelos seus pecados do passado, do presente e os do futuro. Você está perdoado. Há 2000 anos atrás você pecou, você nem existia e Jesus já tinha morrido pelos seus pecados. Há 2000 anos atrás. Essa verdade precisa caminhar dentro do seu coração. Você não pode viver uma vida cristã saudável se você tem dúvida disso. Hoje é culto e ceia, hoje é domingo. Você precisa saber o que o perdão do Senhor é gratuito. Quando você vive com consciência de pecado, o pecado sempre te achará. Mas quando você vive com consciência de perdão, mais liberto do pecado você se torna. Aleluia. No dia da ceia, é o dia que o diabo fala para você: você não é justo, você não pode. Em algumas igrejas, infelizmente, o povo tem esse tipo de condenação. O pastor usa e fala para ele: avalie a sua vida, como é que está? Avalia, como é que está a sua vida? Você sabe, nós temos aqui os irmãos do Git Orenza, que eles fazem um trabalho fantástico de evangelismo. Eles vão à clínica de recuperação de drogados, orfanatos, aonde as pessoas nem querem ir. Outro dia eles me chamaram para ministrar lá. Quando eu ia saindo de casa, Deus falou: pega o pão e pega o vinho. Você vai ministrar pão e vinho lá dentro daquela instituição. Falei: rapaz, eu acho que é novo, eu acho que ninguém nunca fez isso, mas eu vou. Peguei o pão, o vinho, levei, os meninos ministraram, eu ministrei uma palavra, e no final eu falei para eles: eu trouxe uma surpresa para vocês. Deus mandou algo para vocês hoje. Eles ficaram assim olhando: o que é, pastor? Eu falei: eu vou ministrar a ceia para você. Como é que é? O senhor vai ministrar a ceia? Mas nós não somos dignos. Eu falei: e é verdade. Só havia um digno. A Bíblia diz que não se achou um digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas João diz: o único, não chore, porque o único que era digno era o Cordeiro. E ele pode abrir o livro. O único que era digno é Jesus. Eu e você não somos dignos não, mas ele era. E agora ele está dentro de você. Então acabou a indignidade. Fizeram uma fila, mais ou menos de uns 10, 12 crentes. Você sabe como meu coração doía? Pessoas escravizadas pela droga, pessoas escravizadas pela bebida, completamente com a vida destruída. Quando eu peguei o pão e dei o cálice na mão deles, só via choro, só via choro. Quando eu disse para eles: os seus pecados estão perdoados, seus pecados estão perdoados. O Senhor lançou no mar do esquecimento. O Senhor vai tirar você desse lugar aqui, você vai testemunhar da graça de Deus. Eu não fui lá para pregar condenação, eu não fui lá para pregar acusação, eu fui lá para ele levar as boas novas, dizendo para ele: Deus ama você. Você sabe, foi um mover. Eu saí de lá, eu chorava. Quantas vezes você se lembra de alguém que está lá? Ou você se lembra no seu coração: tem que matar, tem que excluir, tem que eliminar. A conversa do jovem é sumir com o CPF dele. Como é que faz? Você sabe, não medite no quanto você é pecador. Isso não vai produzir nada de bom em você. E também não glorifica a Deus. Mas medite no quanto você foi perdoado, no quanto a graça de Deus alcançou você. Não é maravilhoso você saber que você pode ter comunhão com Deus hoje? Não é maravilhoso que nada pode te impedir de chegar ousadamente diante do trono, porque o sangue de Jesus já foi aplicado na sua vida e os seus pecados já foram perdoados? Pastor, onde está isso? Hebreus 4,16. Olha o que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
para o socorro em ocasião oportuna. Você já foi perdoado. Por que você ainda continua com esse pensamento? O diabo fica endemoniado quando você lança a palavra de Deus. Olha o interessante, Davi sabia o que é viver uma vida angustiante. Tanto que no Salmo 32, do verso 1 ao 5, foi no momento que Davi tinha cometido um adultério e tinha cometido um homicídio. Mas Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Pastor, tem perdão para quem mata? O Senhor perdoou Davi. Não está te dando liberdade para matar ninguém. Mas preste atenção como é que Davi agia diante do Senhor. No verso 1 ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Seu pecado é perdoado, sim ou não? No verso 2 ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. No verso 3, algo que é para mim e para você, Davi falou: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Se você não confessa os pecados, se você não pede perdão para Deus, Davi diz que os seus pecados envelheceram, ou seja, endureceu o coração dele. Tem muita gente que ainda carrega mágoa dentro de si. A transformação da alma passa pelo perdão. Perdão é para quem não merece. Talvez você está aqui nessa reunião acusado pelo diabo, que você está magoado, ressentido com alguém. Na minha sala de aula, quando eu dou aula de transformação de alma, e eu digo: você precisa perdoar, você precisa se livrar desse peso, você precisa se livrar dessa mágoa, porque mágoa comprovadamente é uma enfermidade que causa câncer na vida das pessoas. Quantas pessoas que não são acometidas de câncer porque não perdoam? Eu e você não somos melhor que o Senhor. O Senhor, quando estava sendo crucificado na cruz, o Senhor dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você precisa ter esse entendimento. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Certamente o rei estava falando da angústia de ter escondido o pecado de adultério, seguido de homicídio que ele cometeu. Mas chega um momento que o peso da culpa pesa sobre nós, sobre a carne. Você precisa encontrar paz e abrir o seu coração diante de Deus. Você precisa se apropriar do perdão hoje. Há perdão disponível para você. Por que você vive debaixo de julgo, de medo, se o sangue já foi aplicado sobre a sua vida? Você tem perdão para os seus pecados? Não importa se o homem vão reconsiderar a sua vida. O que importa é o que o Senhor fez por você. Há 2000 anos o Senhor fez por nós na cruz. O Senhor se fez homem e morreu pelos seus pecados. Por isso hoje há perdão disponível para nós. Não é necessário mais sacrifício. Não requer de você nada, pois para redimi-lo, o Senhor já entregou tudo. A única coisa que você precisa fazer hoje é apropriar do sangue que foi aplicado sobre a sua vida. Quando o diabo vier te acusar, levantando condenação, lembrando do passado, lembrando das coisas, dos seus pecados, lembra ele do futuro dele. Eu já fui assim, mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lembra de Satanás e fala para ele: o seu lugar está chegando a hora. O meu Deus está vindo e você vai ser lançado no lago de fogo. Você precisa declarar essa verdade. Aonde que o diabo te ataca? Na sua mente. É o dia inteiro ele te bombardeando, sugerindo, atacando a sua mente, colocando pensamentos que você não é ninguém, que você não vai dar em nada, que você não vai perdoar quem te ofendeu, que você não precisa perdoar quem te magoou. Isso é uma mentira que ele lança na sua mente. É uma mentira que ele ataca você. E quanto mais você carrega esse peso, esse fardo, mais longe do Senhor. Na sala de aula,
Tinha um pai fazendo seminário. 2 anos sem falar com o filho. 2 anos, crente sem falar com o filho. No momento da aula, o Senhor me usou e falou: fala para eles hoje, resolver, tarefa de casa. Você vai liberar perdão sobre aquelas pessoas que você ainda carrega mágoa e sentimento. O pai foi para casa na segunda, na terça, ele consertou a vida com o filho. Ele me procurou no corredor da sala de aula e disse: pastor, eu preciso te falar algo. 2 anos que eu vivi em atrito com meu filho, que eu não liberava perdão sobre a vida dele. Você sabe o que aconteceu, pastor? Eu abracei meu filho como nunca antes. Me tornei o melhor amigo do meu filho. Destruiu essa cadeia do inferno na vida dele. Por isso eu quero te dizer hoje, se tem alguém que você precisa resolver, resolva. Lança fora esse fardo. Tira esse peso da sua vida. Tira essa acusação, essa condenação. Seja com seu pai, seja com seu cônjuge, seja com seu irmão, com seu discipulador, com seu pastor. Resolva hoje. O sangue já foi aplicado sobre a sua vida. E também nos fala que ele removeu o escrito de dívida. Colossenses 2,14. Olha o que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O Senhor pegou a minha dívida, pegou a sua dívida e cravou lá na cruz do Calvário. O homem não podia guardar a lei. A sua incapacidade de cumpri-la produziu um escrito de dívida. Você sabe, eu e você já nascemos com dívida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma dívida. No grego fala de queirografo, significa escrito de dívida. Era uma nota que era escrita à mão por um devedor que reconhecia a dívida. Existe uma espécie de lista de acusação contra o próprio devedor. O pecado dos homens são uma lista grande diante do Senhor, qual não podemos negar. Sabe? Talvez algum dia você pegou o dinheiro emprestado no banco e não pagou. Aí você ficou esperando chegar dezembro, que aí eles fazem aquela promoção, presente de Natal. Vem pagar sua dívida menos da metade, sem juros. Eu tenho uma danada dessa lá. Já tem 10 anos que eu paguei. Paguei. Mas você vai lá para pedir crédito pessoal, eles falam assim: ainda no momento não está liberado. 10 anos, já está pago. Mas eles não liberam. Aí fala: tem que ter um fiador. Aqui na terra é desse jeito. Mas lá dentro, diante do Senhor, a nossa dívida foi paga e nós temos um fiador, que é Cristo Jesus. Quando o diabo te acusa, você fala: eu tenho um fiador lá em cima. Ele já cumpriu, ele já pagou a minha dívida. Quando você tem esse entendimento, essa revelação, ninguém consegue. Você sabe? Eu não sei se você já foi assim. Talvez um dia você pegou um dinheiro emprestado com o irmão e não conseguia pagar. Aí você senta nessa fileira, o irmão desce. Quando o irmão chega e senta aqui, a primeira coisa que você faz é mudar para aquela, que você não tem condição de pagar. Aí de repente, aparece um final de semana, uma oportunidade de você ir para Caldas Novas. Aí você vai e hospeda no mesmo hotel do irmão. Você está devendo. Você não tem dinheiro para pagar ele, mas você ganhou de presente um final de semana em Caldas Novas. Quando ele encontra com você lá em Caldas Novas, o que ele fala? Você aqui? Nossa. Ele fala para você: que bom. Aí você tenta argumentar: foi presente. Foi presente, eu estou aqui porque foi presente. Ele vai acreditar? Vai falar: não quis me pagar, o miserável. Não quis me pagar, ainda veio para Caldas Novas, no mesmo hotel caro que eu. Está aqui. Você não fica constrangido? O diabo tenta fazer isso comigo e com você o tempo todo, dizendo que a nossa dívida não está paga. Mas você sabe,
nós precisamos ter entendimento da palavra do Senhor. Todos nós acostumamos com dívida. Em algum momento foi necessário fazer um compromisso financeiro que gerou a dívida. Mesmo que a dívida seja administrada, é uma dívida. É ruim dívida. A vida fica difícil. Normalmente nós perdemos o desfrute das coisas quando a dívida se torna profunda. O que você não sabia é que você nasceu com uma dívida impagável. Mas lá na cruz, esse escrito de dívida que constava sobre mim e sobre você foi removido. Quando eu e você olhamos para a cruz, a obra do Calvário está dizendo para mim e para você: o escrito de dívida que constava no seu nome foi solucionado. Quando você entende que não existe mais dívida sobre você, a sua vida se torna muito mais abundante. Feche os seus olhos, diga assim com toda intensidade: Deus pagou a minha dívida eterna, e eu creio que Ele vai pagar as terrenas, porque eu estou vivendo a sua graça abundante. Se Ele pagou a minha dívida eterna, quanto mais vai ser fácil pagar a minha dívida eterna e terrena. Talvez você está aqui hoje, você está passando pelo momento mais difícil da sua vida. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Essa dívida que está tirando o seu sono, você vai pagar. Deus vai gerar uma condição na sua vida que você vai ver o milagre de Deus acontecer. Você vai prosperar sobre tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão falar: o que é isso? É obra de Deus, é graça de Deus, é o evangelho do Senhor. O Senhor vai derramar sobre a sua vida. Se você ainda vive com consciência de culpa, condenação a respeito do seu passado, é porque você não entendeu que o escrito de dívida que constava sobre a sua vida foi removido. Preste atenção nisso aqui que é muito sério. Você desonra a obra do Calvário quando você aceita a culpa, quando você aceita a condenação sobre a sua vida. Algumas pessoas alimentam esse tipo de sentimento achando que agrada a Deus, mas na verdade é uma desonra. Você honra a cruz quando você rejeita toda a condenação na sua vida. Quando você entende que em Cristo, o seu passado já foi apagado e que agora você vive uma vida abundante no Senhor. Você precisa se apropriar dessa verdade. Desfrute da obra abundante de Cristo. Lá na cruz o Senhor disse: tetelestai, está pago, está consumado. Você viu o louvor que os meninos ministravam aqui hoje? Foi na cruz. Foi lá na hora do grito, que ele deu o grito, que você foi vencedor, que você recebeu a bênção do Senhor. Aproprie dessa verdade. Desfrute da obra abundante de Cristo. Tudo já foi consumado. Agora você precisa viver consciente do seu perdão e do seu amor. Não aceite o inimigo acusar você, condenar você. Nunca me esqueça da palavra de Deus que o pastor Luiz ministrou sobre aquela mulher que foi pega em adultério. Eles levaram ela para Jesus. Eles conheciam da lei, mas eles queriam provar Jesus. E aí, Jesus, o que nós fazemos com ela? A lei diz que quando é pego assim, temos que apedrejar. E Jesus ficou dele. Jesus levanta e diz para eles: qualquer um de vocês que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Foi saindo um por um, jogando a pedra no chão. E de repente ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus era o único que poderia pegar uma pedra e jogar nela. E Jesus disse: mulher, ninguém te condenou? Cadê eles? Falou: não. E Jesus disse para ele:
Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Hoje é culto de ceia. Você veio aqui para participar da mesa do Senhor. Você veio para se aproximar do Senhor, Rei dos Reis. Você não veio para trazer condenação. Ele está perguntando para você: quem te condenou? Quem está te condenando? Queria te convidar a ficar de pé. Você precisa triunfar sobre o inimigo. Colossenses 2,15 diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é a grande vitória do Filho de Deus. O Senhor triunfou sobre o poder do maligno. O diabo já foi derrotado, desprezado na cruz. Hoje você foi colocado num plano mais alto. A vida cristã é uma vida de apropriação. Tudo já foi conquistado. Agora nós precisamos apenas de apropriar da vitória que nos já foi dada. Feche os seus olhos. O Senhor está dizendo para você hoje: há uma vitória para o seu casamento. Há uma vitória financeira para a sua vida. Há uma vitória na criação dos seus filhos. Há uma vitória completa disponível para você. Na cruz, o Senhor Jesus já conquistou tudo. E hoje eu e você temos que apropriar da vitória que nos foi dada. Coloca a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu rejeito na minha vida a toda condenação, acusação, porque eu creio que a tua palavra é verdade, e eu fui redimido, eu fui perdoado lá na cruz. O Senhor já levou toda a maldição que estava sobre a minha vida, e hoje eu posso entrar com ousadia diante de Deus. Por isso, pela fé, eu me aproprio da minha vitória em Cristo Jesus. Diga bem forte: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Diga amém.